Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Que a paz de Jesus se faça presente no nosso coração, hoje e sempre. Nestes minutinhos que estamos aqui, abrindo as portas da nossa alma para acolher um ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos e que a nossa reflexão de hoje possa ser muito proveitosa para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje nós iremos refletir uma passagem muito especial que nos convida a um olhar mais profundo, um olhar um pouquinho mais amplo também sobre esse tema, o qual se encontra lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, isso mesmo, é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que é a passagem Ciência e Religião. Hoje nós iremos refletir um pouco mais sobre essas duas grandes forças, ciência e religião. São duas grandes potências no nosso mundo. Contudo, é como se a ciência estivesse de um lado e a religião estivesse de outro. E entre elas houvesse um abismo, houvesse uma lacuna. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem pontuando isso para nós como um olhar para a reflexão, que tanto a ciência como a religião são potências para ajudar no progresso, mas entre elas há um abismo. Elas não se conversam, não há ponto de união entre elas. E por muitos séculos na nossa sociedade, a gente vê esse caminhar, a gente vê esse movimento. A ciência e os adeptos da ciência é como se só pudesse compreender aquele olhar fechado. Então, por muitos séculos na sociedade, a gente vê a ciência explicando muitas leis da matéria, forças em geral que regem o nosso universo também, mas é como se todo aquele que cresce nessas leis só poderia crer na ciência, não poderia se coadunar com a religião. E o mesmo ocorre por muitos séculos na nossa sociedade, que quem crê na religião é como se só pudesse crer nas leis morais e nas explicações que a religião traz. E aqui, a religião que for, qualquer religião que for. Então vejamos que por muitos séculos é como se houvesse esse abismo, essa lacuna, ou se está do lado da ciência, ou se estava do lado da religião. É como se repelissem e tentassem cada uma ali provar quem tem a razão, quem tem a verdade. Então ainda se vê não um processo de cooperação entre essas duas grandes forças, mas é como se houvesse um processo de competição para provar quem tem a razão. E vejamos só que vale a pena a gente ressaltar aqui um trechinho da nossa passagem do Evangelho de hoje, que o Evangelho vem e destaca para nós, olha só, a ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. E esse trecho do Evangelho harmoniza com o nosso ponto de reflexão aqui que trouxemos agora. A ciência e a religião não puderam até hoje se harmonizar, unir-se de alguma forma, porque cada uma foca somente em si, no seu ponto de vista exclusivo. E esse fato faz com que, por vezes, essas duas grandes forças vão se repelir. É o que dissemos, é como se de um lado tivesse a ciência e do outro a religião. E na nossa sociedade tivéssemos que escolher de qual lado estamos. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos traz que o nosso mundo precisava de uma ponte entre essas duas grandes forças. Precisava de um ponto ali que de alguma forma unisse a ciência e a religião. Porque vejamos que são duas grandes potências que podem cooperar entre si para ajudar a gente no progresso.
São duas grandes potências que não devem competir entre si, mas devem se unir para cooperar e juntas nos ajudar no progresso da humanidade. Inclusive, eu vou destacar aqui mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque vale a pena para nós. Olha só o que o Evangelho nos diz: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Olha só, as duas são importantíssimas para nós. As duas são essenciais para o progresso humano, porque uma vai nos revelar as leis da matéria. Nós precisamos compreender essas leis da matéria para progredir. E a outra vem também nos revelar as leis do mundo moral, que é essencial para o progresso do nosso espírito também. Então, havendo um vazio, um abismo entre essas duas grandes forças, necessitava-se, como dissemos, de algo que fosse fazer uma ponte ali. E nesse ponto, nosso evangelho de hoje vem nos revela que o Espiritismo cooperou muito para trazer um pouco essas duas grandes potências para se unirem. Vejamos só que a doutrina espírita vem fazendo, olha o que a gente destaca aqui, essa união entre essas duas grandes forças ao trazer as leis que regem o mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Então, a doutrina espírita, ela vem unindo, vem trazendo um ponto de correlação entre essas duas grandes forças, que é a ciência e a religião, a partir do momento que a doutrina espírita revela que o mundo espiritual, as leis do mundo espiritual, possuem ligação com o mundo corporal. Que o mundo espiritual tem relação e ligação com o mundo da matéria. E isso foi uma grande verdade reveladora que mostra que ciência e religião devem buscar se cooperar para nos ajudar no progresso, porque cada uma vai somar em uma parte. Cada uma vai ajudar a humanidade no progredir em uma área. E nós precisamos das duas. Então, a nossa passagem de hoje, o ponto base da nossa reflexão, é ampliar o nosso olhar para compreender que não é um lado da ciência e apenas a ciência, não é o lado da religião e apenas a religião, mas é compreender que essas duas grandes forças, elas muito agregam para o nosso progresso, que nós somos seres que possuímos a vida espiritual eterna, mas nós precisamos também da matéria. A gente também precisa compreender a matéria para a gente progredir. Então vejamos que não somos seres puramente materiais, mas precisamos da matéria para ajudar no nosso progresso. Então, dessa forma, tanto as leis materiais que a ciência explica, quanto as leis morais que a religião explica, são extremamente importantes para nós. Essas duas grandes potências são extremamente importantes. E a partir do momento que elas começarem a cada vez mais a cooperar entre si, a trabalhar como irmãs, como amigas, nós veremos cada dia mais, cada vez mais o progresso da nossa humanidade se dar. Cada vez mais a nossa humanidade vai evoluir e progredir, a partir do momento que elas vão se unindo. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi a nossa reflexão de hoje. Uma reflexão que traz para nós um ponto para a gente pensar um pouco mais, ampliar o nosso olhar sobre as leis que regem o nosso mundo, que tanto as leis materiais como as leis morais são de extrema importância para todos nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. É muito bom quando a gente se reúne aqui todos os dias para a gente acolher o ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. São minutos especiais que a gente vem cuidar
na nossa alma. Então nós desejamos a todos que possamos levar um pouco desse conhecimento compartilhado hoje conosco, em nosso coração, e de alguma forma ele possa agregar para a nossa alma, para o nosso progresso. Que a paz de Jesus se faça presente no nosso coração, hoje e sempre, nos auxiliando, nos amparando e nos intuindo. Tenham todos um excelente dia, nos encontramos aqui amanhã. Fiquem em paz e que assim seja.